Mas saúde não é apenas a ausência da doença. Saúde é sua capacidade de interagir entre o espiritual, o emocional, o social. Você precisa identificar o problema que você tem e buscar uma ajuda. E não aceitar que você nasceu com isso e vai ser o resto da vida vai ser desse jeito. Então a Dale veio assim, como uma luva, me trazendo a possibilidade do é possível. Ó, você que tá conectado aí na 98.1 FM, um abraço para você, quero agradecer a tua audiência, quero te convidar para que você acompanhe a nossa programação no YouTube ou no Instagram, pessoal. A gente tá ao vivo todos os dias nas duas redes sociais, é muito simples, só você entrar no canal do Doses Milionárias e vir para cá. É o seguinte, terça-feira tem Dalecast, semana que vem, excepcionalmente, vai ser na quinta-feira, mas toda terça-feira, comumente, acontece o Dalecast, que os nossos amigos da Dale Carnegie, a maior escola de liderança do mundo, eles vêm até aqui bater um papo com a gente e sempre trazem um convidado muito, muito especial. Vamos chamar o homem, esse cara é brabo demais, meu amigo, meu irmão, ele que é CEO da Dale Carnegie Brasília, Espírito Santo e Portugal, tá conquistando o planeta. Senhoras e senhores, Minervino Neto, seja muito bem-vindo, você tá bem, Neto? Fala, Léo, boa tarde, bom dia ainda, né, cara? Bom dia, pessoal. Tô bem, cara, e você? Bem demais, bem demais. Tô sentindo o cheirinho do mar. Tem convidado que veio do mar hoje aqui, cara. Muito bom. Vamos falar só rapidinho um pouquinho sobre o Dalecast e Dale Carnegie? Vambora, cara. Dale Carnegie, como você comentou, a principal escola de liderança do mundo, mais de 110 anos no mercado, Léo. Nasceu nos Estados Unidos, depois se espalhou pelo mundo inteiro, em Brasília desde 1990, e a gente vem, desde esse tempo, ajudando as pessoas a desenvolver a sua liderança. E é o que eu sempre falo aqui, cara, liderança não tem a ver com o cargo que você ocupa, mas com a forma que você pensa. Então você pode estar exercendo a sua liderança independente do cargo que você ocupa na sua empresa, no seu ciclo de amizade, na sua casa, enfim, onde você estiver. E Dale Carnegie te ajuda a desenvolver essa habilidade de liderança. Maravilha. Quem quiser conhecer um pouquinho da Dale Carnegie, Brasília, Espírito Santo ou Portugal, como é que faz? Cara, é muito fácil. Tem o nosso site, dalecarnegie.com.br, ou então através do nosso Instagram, @Dale Carnegie Brasília. Dale Carnegie é DALECARNEGIE. Dale Carnegie Brasília, tudo junto. Você tem mais informações sobre como nós podemos te ajudar a desenvolver ainda mais a sua liderança. Maravilha. Só para a gente poder fechar aqui, Neto, quase todo bate-papo nosso aqui tem um livro que fica bem ali, ó, tá bem do seu ladinho aí, que a pessoa conhece muito e nem todo mundo sabe que é da Dale Carnegie, é de vocês, né? É isso aí, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, um best-seller, cara, vendido já há muito tempo, entre os 10 mais livros lidos do mundo, e a gente tem um treinamento de liderança que é baseado nesse livro. Na verdade, esse livro nasceu do treinamento. Olha só. Do próprio Dale Carnegie. Então, vale a pena você ir nos procurar para conhecer um pouco mais. Bom demais. Neto, vamos lá, esse cheirinho do mar aqui não nos deixa. Estamos com uma baita de um convidado hoje aqui. É isso aí, cara. Então, como você comentou, a gente também tem atuação lá no Espírito Santo, e hoje a gente traz uma cliente /parceira /amiga lá do Espírito Santo, que veio para cá exclusivamente para participar do nosso podcast. Cara, isso nos deixa muito honrado, né, velho? De ter uma pessoa desse gabarito que veio para cá para conversar com a gente. Então, deixa eu convidá-la oficialmente para o nosso podcast. Seja muito bem-vinda, minha amiga Keila Mota.
Que delícia, gente. Que sonho realizado estar aqui, mais uma vez nessa cidade super interessante. E ouvindo a conversa de vocês, lembrando do meu primeiro contato com essa formação, que foi um divisor de águas para eu me analisar e olhar o mundo de uma maneira completamente diferente. E legal porque o nosso tema foram os insights que eu tive durante a formação, porque para cada conceito do Dale, eu linkava com a atuação de um hormônio e como a ligação, a conexão é direta e como isso impacta nos nossos resultados. Então, Muito antes bom. da gente entrar propriamente no tema, se apresente. Quem que é a Keila Mota? O que ela faz hoje? Isso aí, carioca, capixaba de coração, há 9 anos no Espírito Santo, Vitória. Fiz a minha formação, tenho 2 décadas aí de experiência em medicina. Hoje atuo especificamente com o olhar da prevenção. A medicina tem uma formação muito técnica de tratar a doença com medicamento, isso é fundamental. A minha especialização foi em endocrinologia, então a paixão por hormônios já nasceu na formação base. Só que com 10 anos atuando, tratando doença com remédio, eu senti que tinha um gap aí, estava faltando alguma coisa. A conta não estava fechando redondo, né? E fora da formação convencional, a gente buscando um pouco mais a epigenética, física quântica, ortomolecular, várias ciências complementam a saúde nessa busca de equilíbrio mente, corpo e espírito. Então a gente pode usar a medicação, a gente usa a ciência a favor da saúde. E meu propósito hoje é alinhar tudo isso com base na hormonologia, diferente da endocrinologia, que é tratar doenças através de um diagnóstico, quando eu somo a hormonologia, que é o estudo do meio adequado para que o hormônio seja produzido com qualidade, tenha sua melhor resposta, aí a gente fecha a conta e transforma vidas. Então, por conta disso, hoje nós vamos conversar sobre a influência desses hormônios na liderança das pessoas. E aqui a gente vai falar de liderança de uma forma mais ampla, né? É lógico que tem a liderança do cargo que você ocupa da sua empresa, mas também uma liderança na sua vida social, dentro de casa, enfim, todos os ambientes que você está instalado. Então quer dizer que hoje o hormônio ele tem sim um impacto muito grande dentro dessa liderança das pessoas. Exatamente. Entendendo que a liderança é um comportamento, quanto mais proativo, quanto melhor você se conhece, conhece o outro, quanto melhor você sabe aonde você está e aonde você quer chegar, acompanhado de uma metodologia que te conduza a isso, se você tiver um alinhamento dos seus hormônios, que são moléculas específicas para determinada função, e está diretamente conectada às suas emoções. Quando eu falo de comportamento, eu falo de emoções, de você fazer uma gestão daquilo que está ou não sobre o seu controle, que te agrada ou não, que te surpreende ou não. Então, uma tomada de decisão no momento de adversidade, né, que vai impactar em consequências, seja no meio corporativo ou do seu estilo de vida pessoal, o alinhamento desses hormônios define e molda, ajuda a moldar essa sua estrutura de comportamento. Tá, assim, é comum eu receber, né, na DEIO, pessoas que têm o desafio de liderança. Então, às vezes eu chego com pessoas que têm, né, essa função da empresa e falam assim, eu tenho dificuldade hoje para engajar o meu time, eu tenho dificuldade de vender a minha ideia para a minha equipe, eu tenho dificuldade de estar entregando um resultado melhor com essa equipe que eu tenho. Então, são situações práticas e que eles nos procuram para ajudar a desenvolver a sua liderança nesse sentido. Quando eu parto para esse outro lado, são coisas mais difíceis de eu observar. Como é que eu faço para identificar que eu estou precisando, além dali do treinamento, eu estou precisando trabalhar um outro lado que está impactando na minha liderança? Que tipo de sinais eu consigo, né, podem ser mais fáceis para eu identificar que eu estou precisando disso? Eu vou ilustrar de uma maneira simples para a gente entender usando os hormônios sexuais, né? Primeiro, hormônios são moléculas biológicas. Nosso corpo produz substância que ele precisa chegar no local para nos
dar como resposta algum efeito específico, né? E a população confunde um pouco isso, porque eu tenho remédio de efeito hormonal, que é diferente do hormônio que o nosso corpo produz. Então, a gente precisa quebrar esses mitos. Hormônio dá câncer? Tratamento de hormônio todo mundo pode fazer? Como que eu vou diferenciar? Como que eu vou conversar com o meu médico e ter segurança se esse hormônio é seguro para mim? Então, tem toda uma questão envolvida. Mas, de uma maneira bem simples, falando dos hormônios sexuais, que homens e mulheres possuem os mesmos em proporções diferentes para atender a necessidade de cada gênero, né? Mas o lado emocional dos hormônios sexuais são 3 básicos: testosterona, estrogênio e progesterona. Homens e mulheres têm todos, em proporções diferentes. Qual é o impacto emocional de uma testosterona? Tomada de decisão, coragem, iniciativa. Tenho um planejamento, estou indo dentro de um risco previsível, mas eu estou indo lá. Então, se eu faço um check-up, meu exame está normal, eu tenho um número dentro daquele limite mínimo e máximo, não está faltando para mim. Mas será que aquele exame normal com aquele número corresponde à necessidade que eu tenho na minha vida, na minha atividade? Então, a medicina tradicional, ela nos apresenta a necessidade de tratar doenças, se aquele número está faltando ou sobrando. Mas a gente está falando de performance e dentro do normal, se aquilo está adequado para cada um. Porque se eu for analisar o limite entre o mínimo e o máximo, eu tenho uma variação enorme. E o normal tem que ser individualizado para cada questão, para cada situação. Então, homens e mulheres com disfunção, ou seja, não é deficiência, não está faltando, mas eu estou apresentando o sinal, o sintoma, a manifestação, e eu tenho que individualizar aquela dose. Homens e mulheres com uma disfunção de testosterona pode ter um comportamento mais inseguro. Aquela mulher que vai numa loja com a amiga e não consegue comprar roupa nenhuma, porque ela está confusa, né? Aquele cara que nunca acha que é o momento ideal para ele fazer o que ele tem que fazer. Então, o hormônio ele tem um impacto direto nisso. Progesterona, por outro lado, é o hormônio da tolerância e paciência. Uma maneira ilustrativa é o hormônio que predomina na gestação, onde uma mulher leva um corpo estranho ali em harmonia. Então, progesterona baixa, eu posso entender uma pessoa intolerante, explosiva, pavio curto, responsiva, imediatista. Tá, então assim, eu quebro aquela ideia de que eu nasci assim, eu sou assim. Isso aí, que a gente chama da síndrome da Gabriela, né? Exatamente. Eu posso ter este tipo de comportamento porque eu não tive a oportunidade de estimular ou de analisar outros meios. Eu só me conheço dessa forma, eu não tenho parâmetro de comparação. Acho que aquilo é uma identidade. A partir do momento que a gente tem a oportunidade de avaliar e de repor, de modular estruturas, isso vale para minerais, vitaminas e hormônios, eu devolvo ao corpo o potencial nato que ele tem e com uma metodologia, quem sabe, a gente soma recursos para esse cara decolar. E isso é muito comum, por exemplo, quando... agora, por exemplo, a gente está fazendo um treinamento de comunicação para um órgão público aqui em Brasília. Está acontecendo nesse momento. E às vezes eu ouço de pessoas isso, né? Assim, mas eu não me comunico bem porque isso não é meu. Né? Eu não nasci com esse dom da comunicação. E eu lembro, Léo, de um participante, ele é superintendente de um banco. E ao fazer esse treinamento, ele falou assim, cara, você me libertou de um medo que eu tinha 25 anos, que era de falar em público. Ou seja, você precisa identificar o problema que você tem e buscar uma ajuda. E não aceitar que você nasceu com isso e vai ser... o resto da vida vai ser desse jeito. Então, o que você está me falando esse ajuste nos hormônios, ele vai afetar também o meu comportamento para que eu consiga ter um resultado diferente do que eu tenho hoje. É isso. Exatamente. E não tem hora. O momento da vida que você percebe essa necessidade é a sua hora. Porque a gente ouve muito, nossa, já tô velho, já passei do tempo. Não, isso não é para mim.
Isso é para quem determina que não está satisfeito com a maneira com que as coisas estão acontecendo e quer tentar uma experiência diferente. Então, a gente já nasce com todas as competências. Se essas competências não estão devolvendo o resultado que a gente espera, de repente, a gente não avaliou todos os recursos que têm que ser avaliados, os químicos e biológicos, comportamentais, estratégicos, a interferência do meio. Às vezes eu chego, né, numa empresa enfim, né, que nos contrata para um treinamento, e a primeira preocupação que a gente tem é de entender aquele cenário, o que está acontecendo. Aí eu pego o treinamento e eu adapto o treinamento para aquela realidade da empresa. Então a gente tem esse cuidado de customizar o treinamento para aquela realidade. E aí você comentou agora há pouco da dificuldade que muitas vezes a gente vai ter de observar um resultado de um exame, por exemplo, onde eu tenho uma variação entre mínimo e máximo muito grande. Porque a gente precisa também, assim como eu faço com as empresas, a gente precisa também personalizar esse resultado para entender o que aquela pessoa precisa. O que parece um pouco óbvio, né? Porque assim, cada um tem uma necessidade específica, mas quando a gente olha um resultado e vê que está ali dentro daquela média, automaticamente a gente fica tranquilo. Porque está dentro da média, está dentro daquele espaço considerado normal. Como é que eu faço, então, para entender melhor se o fato de estar dentro daquele espaço significa que eu estou bem ou não? Ou que eu preciso buscar uma outra informação ou um outro diagnóstico? Como é que eu faço isso? Isso. Quando a gente entende que o exame de laboratório é para fazer o diagnóstico de uma doença, se o número está normal, a gente afasta doença. Mas saúde não é apenas a ausência da doença. Saúde é sua capacidade de interagir entre o espiritual, o emocional, o social. Ali é um critério de exclusão de doença. Ok? Não tem que tomar um remédio para isso. Agora, dentro daquele número, e uma outra dica rápida e prática, se eu estou avaliando uma coisa que é boa para mim, testosterona, por exemplo, para homens e mulheres, é bom para mim. Se eu estou no normal, batendo na trave de faltar, provavelmente eu posso otimizar. Se eu estou no normal, batendo na trave do limite superior ok, de repente, não é a testosterona que eu tenho que olhar. Então, se eu estou olhando uma insulina, que é um hormônio inflamatório que me predispõe ao diabetes, eu não quero correr esse risco. Então, eu quero ter um limite de proteção, próximo ao inferior. Então, eu vou interpretando dentro do contexto, dentro do que eu quero ajudar e otimizar, e aquele item trabalha contra ou a favor do que eu quero. Além de existirem outros marcadores que direcionam a isso. E lembrando também que o hormônio ele tem que ter um terreno biológico, um corpo que favoreça a sua produção. Então não adianta, está faltando no sangue, eu vou colocar essa substância para dentro do corpo, numa quantidade calculada, e esse corpo não tem um GPS calibrado para levar esse hormônio ao local certo, para ter aquele resultado. Então são as pessoas que falam, esse tratamento não serve para mim. Eu faço e eu não tenho resultado algum. Ou eu não tenho o resultado esperado. Vou ter que procurar outra coisa. Porque não é o quantitativo, é o qualitativo. E para facilitar toda essa história, eu acabei desenvolvendo uma metodologia fácil com 7 passos, onde cada um pode fazer seu checklist para avaliar qual momento da minha vida que eu não estou dando a atenção que eu preciso e pode estar aí a armadilha da minha alta performance. Porque os hormônios precisam de um terreno adequado para que ele seja produzido, conduzido, sinalizado e tenha uma resposta adequada. E isso tudo depende da qualidade da minha alimentação, da minha rotina com treino. Treino é diferente de movimento. Eu posso trazer movimento, mas o ideal é o treino que o meu corpo precisa para ter um melhor desempenho. Eu tenho que ter uma boa qualidade do meu sono, ele tem que ser reparador, ele tem que ali trazer para mim o benefício que eu preciso enquanto eu estou dormindo. Eu tenho que ter uma boa gestão das minhas emoções, em ambientes adversos principalmente.
A minha espiritualidade tem que estar em alta. Não é lembrar de pedir ajuda quando o bicho está pegando. Eu tenho que ter isso como propósito. Eu tenho que alimentar esse meu valor. Lembrando que espiritualidade e religiosidade são coisas diferentes. Falei 5 pilares. E os 2 últimos, intestino, que é onde abriga minha imunidade. E os meus hormônios intencionalmente, o último da lista. Por quê? Porque eu dependo de todos os pilares anteriores para eu ter uma boa qualidade hormonal, de produção e de função. Então, se o cara já faz um checklist, como é que tá minha alimentação? Tá tranquila? Tô tendo tempo para treinar? Meu sono, minha higiene do sono tá adequada? Como é que eu tô na minha rotina do meu comportamento? Espiritualidade. Imunidade, como é que tá? Né? E hormônio? O hormônio já não dá para a pessoa, de uma maneira subjetiva, avaliar. Aí vai precisar da ajuda técnica. Mas entendendo que a chance de precisar de uma ajuda vai estar maior conforme o desalinho dos itens anteriores. Ou seja, não adianta só eu atuar no hormônio se eu tenho ali está desregulado algum desses outros itens. É isso. É isso aí. O sistema não é isolado. Tá. Eu não posso, num carro, me preocupar apenas com pneu, se eu não tenho um eixo, um volante, um combustível adequado, carro alinhado e balanceado. Então, é o ajuste fino do todo que eu garanto uma melhor performance. Eu lembro de uma vez que uma empresa veio me procurar, que ele queria dar um treinamento de vendas para a equipe. E aí eu fui entender um pouquinho esse cenário, né? Como é que era a rotina da empresa, o que eles tinham lá. E aí eu descobri, até conversando com os vendedores, que eles não tinham uma política de remuneração, de comissão. E aí as pessoas acabam ficando frustradas e não tinha essa motivação. Então não adiantava eu dar a técnica da venda, porque a pessoa não ia usar isso, porque a origem do problema era outro. Então, pelo que eu estou entendendo, a gente precisa trabalhar muito mais do que está sendo visto ali no primeiro momento. E aí tem outro aspecto que eu lembro também, que eu já li em alguns momentos, das pessoas falando da questão de implementar algum chip, né, na pessoa que tem ali os hormônios e que isso acaba ajudando de alguma forma. A gente pode interpretar que é um pouco disso, assim, eu vou trabalhar, quando eu coloco ali um chip, por exemplo, eu estou trabalhando ali no 7º elemento, no último, e estou deixando de ver os outros, e aí a chance de eu não ter um resultado como eu gostaria é grande? Isso. O chip é um termo legal da gente conversar, porque ele ficou popular com o termo chip da beleza. Na verdade, o chip, ele é um meio, ele é uma via de administração de um hormônio. Eu tenho a via oral, eu tenho a via transdérmica, que é passar um creme, e eu tenho um implante. Eu boto no subcutâneo uma substância que ele vai sendo absorvido por um tempo pelo meu corpo. O chip é uma cápsula. O que eu coloco dentro eu vou escolher. Pode ser um remédio de efeito hormonal, um remédio sintético anabolizante, ou pode ser um hormônio biológico. Quando eu digo hormônio biológico, o que eu estou falando? É um hormônio sintético feito em laboratório, porém cópia idêntica genética daquilo que o nosso corpo produz. Isso para a ciência é uma coisa nova, porque em 2003 só que se concluiu o projeto Genoma, onde a gente teve todo o mapeamento do nosso corpo. E a gente pôde fazer uma réplica idêntica do que a gente produz. Então, o que a medicina preventiva tem um olhar? O processo de envelhecimento é um fato. A partir de 30, 40 anos da idade cronológica, eu perco a capacidade de produzir em quantidade que eu preciso essas substâncias. O estilo de vida compromete diretamente. Então, eu tenho uma idade biológica e cronológica. E a modulação hormonal, que a gente não usa o termo reposição, eu estou repondo o que acaba. Já acabou. Então, eu preciso identificar o declínio, que eu já estou em prejuízo de alguma coisa, para equilibrar essa balança, para eu não sentir o prejuízo. Isso é muito importante na mulher antes da menopausa. Mas voltando ao chip, ele é apenas um veículo onde eu coloco ali dentro a substância que eu quero. E o chip da beleza, ele veio especificamente para um hormônio sintético chamado gestrinona, que é um remédio para tratar uma doença chamada endometriose. Só que o efeito colateral desse remédio é maravilhoso, porque ele aumenta a massa muscular, ele diminui gordura, ele aumenta a tensão. Então, começou a usar essa medicação. Sem ter a doença. Exatamente, para ter o fim
desse efeito colateral. Mas quando eu saio do contexto, eu tenho chance de errar. Né? Então, o chip, aí me pergunta, você é contra ou a favor? Ele é um meio de você tratar, tá? Agora, o que interessa é o que eu coloquei ali dentro, se está alinhado com a necessidade de cada um. Ou seja, primeiro eu preciso fazer um diagnóstico para entender o que eu preciso repor, né? Aonde que eu tenho um déficit. E segundo, mais importante, o problema não é o chip, mas sim o que eu coloco lá dentro. Exatamente. É o que eu faço com isso, né? Isso é muito parecido, por exemplo, quando a gente está nos treinamentos da Dale Carnegie, a gente tem lá alguns princípios de relações humanas e que algumas pessoas me perguntam assim, mas isso aqui também não pode ser usado para manipular as pessoas ou para você conseguir uma coisa errada, por exemplo? Eu falo assim, o que você vai fazer com isso eu não sei, né? Mas é como um remédio isso aqui. Então isso aqui pode te salvar ou pode causar um efeito problemático. A intenção que vai direcionar dizer. Então, é o conteúdo, né? Então, é o que você coloca lá dentro que vai dizer o efeito que isso vai ter. Então, não é... Isso é até importante, até para quebrar um pouco esse preconceito, às vezes o que a pessoa tem, né? Já colocou chip. Ou não, chip vai colocar, é bomba, é remédio, é anabolizante, né? Da mesma forma que a gente tem uma medicação na veia, no músculo, subcutâneo, quem tem diabetes e depende de insulina, é uma injeçãozinha subcutâneo. Então é mais uma via de tratamento, né? Agora o que está lá dentro, qual é a intenção? Eu quero promover saúde, vendo todos os aspectos, eu quero um atalho rápido para um efeito que não vai ser duradouro, não vai ser sustentável e pode inclusive me trazer mais problemas depois. E essa questão de você identificar o que está faltando, o déficit que você tem, eu vejo que é o primordial, né? Porque muitas vezes eu tenho um reflexo no meu comportamento, né? Como você comentou no início, às vezes é uma falta de paciência ou é uma falta de mais poder de decisão em algum momento. Então, assim, que outros sinais eu posso observar para poder identificar que eu estou precisando dar um pouco mais de atenção para isso? Por exemplo, outro dia eu estava lendo que os hormônios são um dos responsáveis por acelerar a minha frequência cardíaca. Então, tem alguns momentos ali da minha atividade de trabalho que eu preciso ter, né, uma aceleração ali, uma frequência maior. Né? Porque é um momento que exige mais atenção, mais adrenalina, em que eu preciso ter os meus sentidos mais apurados para entender o que está acontecendo. E aí, se de repente eu não estou com o meu hormônio em dia, eu posso ter essa dificuldade nesse momento, entrar com energia um pouco mais baixa, entrar um pouco mais desatento, e aí eu perco algumas oportunidades nesse momento, por exemplo. Então, que outros sinais eu posso observar para acender essa luz? Tipo assim, você precisa estar atento ao que está acontecendo por dentro, que isso está refletindo no que está acontecendo por fora. A gente estava falando a gente exemplificou algumas características mentais de hormônio, mas tem as características físicas e metabólicas. E outra coisa muito interessante, nem todo tratamento de declínio hormonal é dando hormônio. Porque se ele é o último da fila dos 7 pilares, se eu for ajustando na ordem, se eu melhoro minha alimentação, eu dou mais matéria-prima para ele ser melhor produzido. Se eu faço uma atividade física, meu metabolismo não é lento, ele tem uma velocidade de resposta quando eu recruto uma necessidade. Porque o seu organismo ele tem uma capacidade nata de adaptação ao meio. Então, a gente tem recursos, de uma maneira intuitiva e não intencional. A situação já me promove umas alterações do meu corpo, da minha frequência cardíaca, porque isso é na velocidade da luz, né? O comando neurológico, a sinapse, a energia elétrica que passa ali é tudo muito rápido e não vem ao nosso racional. Antes a gente tivesse controle sobre alguma coisa, né? A gente não tem controle de nada. Mas a gente pode perceber sim. Então eu falei da alimentação. Se eu não me alimento muito bem, meu intestino não tá legal, eu fico cansado, a mulherada já começa a ver cabelo
cabelo caindo, unha quebrando, barriga inchada, lapso de memória, falta de libido. Então eu já começo a perceber, eu treino, não tenho resultado, eu treino, tô com uma sensação de cansaço, quase que um desmaio, produtividade, falta de concentração. Então no meu dia a dia eu tenho muitos sinais que todos estão envolvidos. Eu não tenho um sinal específico da deficiência de um hormônio. Mas se eu começo a otimizar nesse checklist, eu favoreço o meu corpo a produzir esses hormônios e a ter esse modelo mental necessário para essa tomada de atitude, né? Numa situação de fuga ou luta, de tomar uma atitude. Será que aquilo é uma ameaça? Eu vou ser assaltado? Eu vou lutar ou eu vou fugir? Então, a demanda, o pico de adrenalina, de cortisol, teu corpo manda a quantidade necessária para você tomar uma atitude. Agora, se teu corpo não está te favorecendo esse benefício, dá uma olhadinha que a gente está atrapalhando. Como? Vamos fazer o checklist de um dos pilares, que a gente sozinho já vai ter uma suspeita. E se precisar de uma ajuda técnica, aí procura um profissional da área, que a chance de sucesso é grande. E aí eu fico prestando atenção, você falando, eu vejo assim, que isso dá trabalho. Né? Dá trabalho você... porque assim, é muito mais fácil curar a doença. E lucrativo. Porque você tá ali, já tem o diagnóstico pronto ali, já sabe o que é. Você vai lá, você já tem uma medicação relativamente conhecida e você vai tomar e vai resolver, tá tudo certo, né? Agora, quando você começa a querer trabalhar esses 7 pilares, por exemplo, é muita coisa. E aí eu começo a pensar assim, cara, será que a gente vai ter tempo para isso? Será que é viável? Será que eu vou viver o suficiente para dar conta? Será que eu consigo cuidar de tudo isso ao mesmo tempo, né? E aí eu lembro também de alguns participantes que chegam para mim e falam assim, eu quero trabalhar minha gestão do tempo. Aí eu pergunto, mas por quê? O que está acontecendo? Né? Eu falo assim, cara, é porque eu não tenho tempo para fazer tal coisa, né? Eu gostaria de sair mais cedo de casa, do trabalho, eu não consigo. Gostaria de treinar, não consigo. Então, e aí a minha resposta é assim, cara, porque isso não é prioridade para você. Por isso que você não faz, não é porque não tem tempo. Porque a questão do tempo, o tempo é sempre uma consequência das suas escolhas, do que é prioridade para você. Uma vez que você define isso como prioridade, como, por exemplo, cuidar da sua saúde, fazer um treino, sei lá, né? Quando isso é prioridade, vai aparecer o tempo para isso, né? Porque não adianta eu te dar mais tempo, porque você vai continuar fazendo aquilo que é prioridade para você. Então, na verdade, a mudança ela é muito mais interna do que de agenda, do que de você conseguir uma hora ou mais aqui ou ali. Então, E aí, no seu olhar, quando você conversa com esses pacientes, você também identifica essa dificuldade em ajustar esse modelo? Essa é a parte mais difícil desse trabalho? Na verdade, quando a gente está conversando e tem um contexto, eu tenho que pegar para ele o que está por trás do que ele diz ser o mais importante. Quero emagrecer. Tá. Para quê? Por quê? O que está te incomodando? É para resgatar um casamento? É para resgatar uma autoestima? É porque não está conseguindo brincar com o neto e com o filho e está constrangido em algumas situações? Eu tenho que pegar o que está por trás daquele desejo e negociar essas prioridades. Tecnicamente, nossas células se renovam a cada 3 meses. São 7 pilares. Um ano tem 12 meses. A gente se encontra mais ou menos a cada trimestre. Escolhe 2, se dedica a 2. E eu já ajudo a escolher dentro da necessidade que o corpo precisa naquele momento. Então, eu não preciso seguir a ordem e jamais eu vou conseguir dar a mesma atenção aos 7 pilares. Então, se eu brinco, se eu uso 2, no final do ano eu posso repetir mais 1. E a vida é dinâmica. E quando eu pego, eu engreno numa qualidade, eu somo recursos para facilitar o próximo pilar. Se eu estou comendo bem, eu tenho uma energia melhor para treinar. Se eu estou treinando e cansando, eu vou dormir melhor. Se eu estou tendo lucidez para isso tudo, eu tenho recurso para uma melhor tomada de decisão. Meus hormônios do pensamento, meus neurotransmissores de emoção e de cognição e de aprendizado e de tomada de decisão, eles dependem da saúde do meu intestino.
eles são produzidos por bactérias intestinais, que precisam ser bem alimentadas. Antes do nosso alimento ir para o nosso sangue, para o corpo inteiro, elas se aproveitam desse nutriente. Será que está ajudando na saúde dessas bactérias? Porque se meu intestino não estiver legal, minha cabeça não está boa. A gente já ouviu um termo, pô, fulano está enfesado, hein? Enfesado, ele não vai ao banheiro, ele está entupido, ele está irritado, ele está angustiado. E a gente ouve que o intestino é o segundo cérebro. Há quem defenda que é o primeiro, porque se ele não estiver ok, ele não se comunica. A gente tem uma comunicação direta, muito mais intensa, intestino-cérebro do que o contrário. E é aqui que a gente manda o potencial dos neurônios que trabalham aqui na nossa cabeça, dos nossos neurotransmissores serem ativos. Então, olha a teia. Olha a rede de conexão. Então, quando ele entende isso, ele se sente motivado. E eu digo que o mais importante de escolher é saber o que vai renunciar. Dói muito mais de renunciar. E cada um, tem gente que prefere cortar de uma vez, tem gente que prefere cortar em doses homeopáticas. Cada um é um. Então, a gente vai entendendo como cada um funciona e a gente consegue fazer uma boa negociação que fique bom para as duas partes. Ok, né? Só para perguntar uma coisa aqui, Neto. Kênia, esse processo seu com médica... Oi? Keila. É difícil. Keila Mota, doutora Keila. Keila, nesse teu processo, você senta diante do paciente com uma proposta de mudança. A gente sabe os desafios que as pessoas têm para mudar. A mudança sempre nos remete a algo ruim, ou desafiador, ou difícil, às vezes até doloroso. Aí entra muito uma questão de liderança, né? Quando o médico tem que assumir uma posição de liderança e motivar o seu paciente como se fosse parte da sua equipe ali. Tem algum fator que você acredita que seja muito importante para que essa tua liderança, para que o resultado desejado dentro de um trabalho de equipe ali, médico e paciente, ele possa acontecer, possa atingir esse resultado, até dentro daquilo que você veio desenvolvendo junto com a Dale Carnegie também? O que você acredita que é mais importante nesse seu trabalho de liderança para chegarem ao alvo, vamos dizer assim? É muito legal, porque eu comecei por trás, eu comecei pelos hormônios e no processo eu fui linkando essas necessidades. Então, eu acredito que o mais importante é respeitar aquela realidade, entender o contexto que envolve aquele resultado e me colocar à disposição para ajudar, entendendo. Porque se eu começo ditando regra, não, você está assim por causa disso, você fez tudo errado até agora, mesmo que você não saiba, eu não posso deixar que ele tenha um maior sentimento de culpa, de frustração. Acredito que o movimento vem ou pela dor ou pelo amor. É difícil o amor nesse contexto, é dor. Eu preciso deixar claro que a dor existe por determinadas causas, mas que ele não está sozinho. Eu vou ajudá-lo a conduzir dentro das prioridades, a pegar a maior dor que ele tem naquele momento. Então, eu tenho que ouvir, eu tenho que entender todo o contexto. Eu não tenho que apontar o que não deu certo até agora, porque ele sabe mais do que eu. E eu tenho que direcionar propostas alcançáveis de curto, médio e longo prazo. Vibrando para cada passo, para cada conquista. E a vida já está acontecendo. Então, eu tenho que proporcionar qualidade nessa vida que está por vir. O que veio, a gente não vai interferir no passado. Mas, a partir das minhas mudanças, desse minuto, dessa conversa, eu tenho que preparar um terreno para que o próximo minuto seja melhor. Então, o foco é daqui para frente, através do que a gente pode fazer nesse momento. E ele se sente confiante. E a gente vai traçando estratégias alcançáveis dentro de cada realidade. E não vai fugir desses 7 pilares. Porque eles que definem a estrutura e o alicerce para deixar essa saúde blindada. E saúde é uma conexão de mente, corpo e espírito. A doença somatiza no corpo, mas ela nasce na alma, ela nasce nas emoções. E quando a gente consegue atrelar aquele sintoma numa história, numa culpa, numa mágoa, numa situação não resolvida, numa autocobrança de uma comunicação que não foi clara, ou daquele adulto que trouxe uma percepção distorcida daquela criança naquela situação. Então, a minha consulta ela tem um intervalo de 2 horas entre cada um. É pelo menos 2 horas de conversa. Isso, né? Você tem realmente uma dedicação pelo paciente que está ali diante de você. Isso. E ele já respondeu um questionário que foi feito direcionado e eu já abro a tela.
escola, porque eu trabalho online. Então, é para todo o mundo. Depois da pandemia. Já fiquei para quem está acompanhando, né, Neto? A gente ganhou esse presente, essa oportunidade de se conectar com o mundo. Então, tem brasileiro aí. Eu alcancei uns 25 países, mais ou menos, no auge da pandemia. E a gente mantém esse contato e a gente individualiza o caso, né? Então, a gente consegue realmente conectar e fazer essa proposta, fazer essa negociação juntos. Espetacular. E eu tô pensando aqui, né? Porque quando a gente fala de liderança, a base da liderança é a conexão entre pessoas. Eu só consigo liderar aquela pessoa que eu tenho uma conexão. Se eu não tenho esse olhar para mim, eu líder, né? Se eu não tenho esse olhar para mim, assim, de entender o que está acontecendo comigo, entender o que está acontecendo com o meu corpo, entender, às vezes, os impulsos que eu tenho ou a falta deles que está acontecendo comigo, como é que eu vou entender o que vai acontecer com a minha equipe? Como é que eu vou entender o que está acontecendo com eles? Essa conexão, ela fica mais frágil, porque eu vou ter ali respostas da equipe que eu não vou saber por que está vindo desse jeito, porque eu não olho primeiro para mim. Não tem como eu entender o que está acontecendo com o outro, né? Então, pensando na liderança, essa etapa do autoconhecimento, de você entender o que acontece com você, ela é fundamental para que eu consiga liderar e me conectar com as pessoas. E a conexão gera confiança. Ele entende, eu tô falando a dor dele, eu tô entendendo a dor dele. Eu entendo por que ele chegou ali. Sem julgar, sem condenar, sem criticar. A gente ouve, acolhe e pega as estratégias, ouvindo na essência, sendo acolhedor de verdade, entendendo o processo. Eu faço muita analogia com um bom mecânico, né? Que trabalha com automóveis. Às vezes, antes de ver o carro, pelo barulho do carro chegando, ele sabe o problema, ele sabe o carro, ele sabe o ano. E, nossa, mas como? Ele se dedicou a vida a isso. A estudar o manual de instrução e ele acompanhou a evolução e as mudanças tecnológicas. Então, é fácil, pela repetição, pela entrega, pelo acúmulo de experiências, de você olhar e ter aquele feeling. Então, quando eu ligo a câmera, a postura, o comportamento, a aproximação da tela, toda uma análise é feita antes do bom dia. E aí, já li sua história, eu já sei, mas me conta aqui. Então, eu já chego direcionando porque eu já estudei o questionário dele todo. Quem tem exame pronto e me mandou, eu já vi tudo. Então, a gente tem 2 horas para eu entender entre linhas. Uhum. E fascinante. Você faz amigos, você se conecta. Quando me permitem uma consultoria que vai além, a gente olha despensa, geladeira, vê como tá aquele ambiente. Conhece um neto, um filho, um marido. E é bem diferente. É uma experiência que eu me adaptei perfeitamente. Migrei 100% para online. 100%. Então, eu tenho as minhas outras atividades também. Dou aula para médicos. Então, eu acho que o meu propósito hoje é trazer para a medicina esse olhar. É médico de qualquer especialidade. O médico, ele lida com pessoas para ajudá-los a ter uma melhor performance em saúde. Uhum. Não apenas a tratar a doença. Então, quando a gente consegue trazer e convidar o colega médico, plantonista, frustrado, sem tempo e doente, quando a gente consegue mostrar para ele que ele precisa mudar a própria visão de atuação dele como pessoa, para ele melhorar como profissional, para ele se ajudar, para ter condição de ajudar o próximo, transforma completamente. Aqui a gente entra no outro aspecto da liderança, que é a questão do exemplo. A congruência, né? Sabe? Eu preciso mais do que falar, eu preciso mostrar. Que é possível. Né? Assim, que eu preciso estar bem. Como é que eu vou te levar para um estágio melhor, né? Eu, como líder, vou te levar para um estágio melhor. Se você está com algum problema, eu vou te ajudar. Se eu não consigo me ajudar, se eu não consigo trabalhar comigo, se eu não tenho a confiança necessária para olhar para mim e identificar que eu tenho um problema. Porque isso exige confiança. Eu admitir que eu tenho um problema hoje, né? Que eu estou com algum desafio ou algum problema interno de saúde, exige confiança. Para você identificar e melhorar isso. Sem isso não adianta. E aí como é que eu vou pedir para você fazer
né, para você melhorar se eu não consigo te dar esse exemplo, né? Se eu não consigo avançar. Daí o Carnegie, ela fez uma pesquisa recente, foi a última que ela fez, sobre liderança, e o título dela é Liderança com Humildade. E esse título é muito curioso, né? Porque humildade é uma coisa muito abstrata, né? Assim, todo mundo fala, mas é muito abstrato. E aí a gente conseguiu dar alguns números para isso. E o que essa pesquisa mostra, em resumo, é assim, ó, quanto mais confiante é o líder, mais autonomia ele gera para a equipe. E isso dá alguns resultados, como, por exemplo, aumento de engajamento, aumento de produtividade, diminuição de burnout, né, que é uma coisa super atual. Né? Super. Então, assim, agora, o líder só consegue essa confiança se ele está bem. Não adianta ele ter um desafio em casa ou com família, sei lá, né? Isso vai afetar a confiança dele e, consequentemente, afeta o seu relacionamento com as pessoas. Afeta a sua conexão. Então, eu entendo que esse é o primeiro passo. Se a gente fosse definir aqui qual é o primeiro passo para você começar um trabalho diferente, seria isso, de se conhecer melhor e buscar, de repente, uma ajuda para aonde você precisa ali, aonde tem esse gap, onde está faltando. Se acolher nas suas imperfeições, né? A vulnerabilidade e a fragilidade que nos definem como ser humano. Ninguém é perfeito. É perfeito dentro das suas imperfeições. Então, reconhecendo habilidades e desabilidades, onde que eu preciso fortalecer para me dar estrutura para enfrentar um desafio. Uma mudança de hábito, que é extremamente desafiador. Encarar uma situação inusitada. A gente está aqui conversando. Eu jamais imaginaria que eu fosse capaz, alguma vez na minha vida, de falar em público. Aquela pessoa da dor na barriga, náusea, vômito, sensação de desmaio, mão suando. Eu era menina da letra linda para eu fazer a cartolina e, de preferência, ficar escondida atrás dele para alguém apresentar. Então, uma história completamente que foi muito trabalhada, né? Eu me surpreendo com muitas coisas. A formação, eu sempre fui curiosa. E não é possível, todo mundo consegue, só eu. Qual é a limitação que eu tenho diagnosticada que me impede? O que está acontecendo? E eu sempre fui muito curiosa nisso tudo. Então, ser professora hoje, falar para médicos, estar aqui, são superações intencionais, com muita técnica, com muita persistência, com muito condicionamento e com muito propósito. Cara, o que eu sei eu tenho que falar. Como que eu vou fazer para levar isso adiante? Né? Eu preciso ter um meio, eu preciso falar. Eu gostava muito de escrever. Eu comecei escrevendo. Aí eu escrevi, cara, mas não é esse impacto, não, né? Porque eu gostava tanto de ouvir, como que eu posso contribuir? Então eu fui na marra. Eu fui na insistência e a Dale veio no momento onde eu estava chegando no Espírito Santo, vindo do Rio de Janeiro, me adaptando a tudo. A cultura, ao trabalho, as pessoas, pré-pandemia, e me instalar ali. Tem uma cultura, né? O Espírito Santo é um estado pequeno e as pessoas se conhecem pelo sobrenome, pela família. Eu não tinha referência alguma, fazendo uma prática de medicina completamente fora do convencional. Então, foi muito desafiador. Então, a Dale veio, assim, como uma luva, me trazendo a possibilidade do é possível. É possível. Então, ele me conduziu com toda essa estrutura, sabe? De muita dedicação. Tanto é que eu fiz novamente, porque nunca é suficiente. Cada momento de vida que você você lê o mesmo livro em fases diferentes, você absorve coisas diferentes. Então, o Dale, eu prescrevo para os meus clientes, né? É mais uma indicação. Como uma indicação transformador, e você entende o momento que aquele cliente está precisando dessa chave, desse apoio, desse acolhimento. E os resultados são sempre surpreendentes e aquele agradecimento eterno. Obrigada por ter me indicado aquele curso, aquela formação, obrigada por ter me apresentado esse livro. Então, como me transformou, e eu passo pela experiência real, eu tenho um feedback muito positivo dos meus clientes quando eu indico. E assim como esse trabalho que você oferece para os pacientes, na Dale também dá trabalho. Tem que ter disposição,
sabe? Porque você não vai conseguir um resultado diferente, você não vai fazer essa mudança sentado na cadeira esperando as coisas acontecerem. Cara, vai depender muito de você, né? E assim como tudo isso que a gente conversou aqui agora, se você quer melhorar, né, a sua liderança, se você quer desenvolver novas habilidades, você precisa buscar entender o que está acontecendo com você hoje. Isso dá trabalho. Rever hábitos dá trabalho. Mudar hábito dá trabalho. Sabe? Abrir mão de algumas coisas, de alimentação, né? Tudo isso dá trabalho. E o que eu consigo entender é assim, sem esse trabalho, a gente não vai conseguir ter um resultado melhor. Vive uma eterna frustração ou naquele rótulo do eu não mereço, eu não consigo, não é pra mim. Ou então, não, isso eu não sou assim, é minha genética, né? É desse jeito, sempre foi. Cara, para de dar desculpa pra você e começa a fazer alguma coisa pra mudar. Senão não vai acontecer. Se você não tomar essa decisão e buscar realmente fazer coisas pra ter resultado diferente, nada vai mudar. Nada vai acontecer. Então, é muito legal quando a gente consegue estar despertando nas pessoas essa possibilidade, né? Mostrando para elas que existe sim outro caminho. Agora, depende muito mais de você. E o caminho está aqui. Agora, quem vai percorrer ele é você. Disposto a caminhar. É isso E aí. com orientação é outra coisa. Caminhar sozinho a gente não sabe onde vai chegar. Agora, para uma metodologia validada, a gente se sente mais seguro. E com certeza absoluta. Eu terminei a formação 2 anos antes da pandemia. A minha ousadia, a minha coragem de mergulhar de cabeça no processo, de uma primeira oportunidade onde nasceu a telemedicina, eu fui com tudo. Fui com tudo porque eu estava fortalecida de um treinamento com possibilidades que eu não tinha esse recurso até então. Então eu tenho certeza que foi um empurrão necessário para algo que eu não sabia o que estava por vir. É isso aí, meu amigo. Se deixar, a gente fala disso aqui o dia inteiro, velho. Espetacular, espetacular. Kelly, esse é um momento seu para você poder deixar os seus contatos aqui. Você é muito inspiradora. Essa história prévia, um dia tem que vir aqui para contar essa história prévia, né? Onde você se escondia atrás do cartaz e hoje fala super bem, uma comunicação espetacular. Quem quiser conhecer teu trabalho, que bacana que está aberto para o mundo inteiro. Quem quiser se conectar a você, conhecer um pouquinho mais da doutora Keila Mota, como é que faz? Sejam muito bem-vindos. Eu tenho uma página no Instagram. Ali já tem um link que cai no meu canal do YouTube. DRA.Keila Mota. Keila com K, Mota com 2 T's. Keila com 2 L's, não é isso? Não, é Keila com L só. Com L só. Então, Keila, Keila Mota com 2 T's. E eu fico à disposição para curiosidades, sugestões. Sim. Os conteúdos são feitos através da sugestão da galera. Quem quiser agendar contigo também é através do Instagram. Através do Instagram já tem um link, agende sua consulta. Já fala direto com a gente. Bom demais. Tá indo embora quando? Quinta, né? Eu fico até quinta. Quinta-feira. Até quinta-feira. Aproveita um pouquinho Brasília. Que bacana. Presente pra gente ter você aqui, Keila. Minervino Neto, vamos conectar o pessoal a Dale Carnegie? Vambora, velho. Vambora? Quem quiser saber mais informações sobre os nossos treinamentos, as nossas formações, @Dale Carnegie Brasília, esse é o nosso Instagram, Dale Carnegie, DALECARNEGIE. Maravilha. Brasília, tudo junto. Maravilha, bom demais. Obrigado, Minervino Neto. Keila, venha depois com mais tempo, fica um tempo com a gente aqui. Que bacana, aprendemos um monte hoje aqui, hein, cara? Hoje foi uma aula, né, cara? Muito Vai legal. ser um Adorei esse prazer. bate-papo. Que bom. Muito obrigada Adorei. pela oportunidade. Quando vier por aqui, avise antes, até pra gente apresentar outras pessoas aí pra ela também. Cara, e Muito que bom que a gente tem essa oportunidade de estar trazendo pessoas de outros lugares, né? Na próxima semana também teremos um convidado fora de Brasília, então que a gente consiga contribuir com a nossa sociedade trazendo pessoas de fora também. Fica um agradecimento muito grande aqui a Dale Carnegie Brasília por todo esse conteúdo. Tem muita gente acompanhando pela rádio, tem muita gente que está acompanhando agora nas redes sociais, muito mais gente vai acompanhar depois. Obrigado, viu, Keila, pela exposição de ter vindo. Obrigado, Minervino Neto, mais uma vez. Tamo por junto, trazer meu irmão. pessoas desse calibre. Que bacana. Estamos com uma gigante aqui, pessoal. Que presentaço. Vamos nos despedir dessa dupla aqui, dá até dó, né? Só que é o seguinte, depois do intervalo, a gente vai receber aqui uma das pessoas das quais eu conheço que mais ama os animais, nossa querida veterinária, doutora Laís Dantas, proprietária lá da Animal Life. Ela vem com o tema atestado de viagem para cães. Sabia que precisa disso? Pois é, vai entender daqui a pouquinho mais
logo depois do intervalo. Menino Neto, que show, cara. Adorei. Valeu, meu velho. Bom demais. Keila, você é inspiradora. Parabéns. Bom. Muito obrigada. Parabéns. Baita de um profissional. Rápido break. A gente já volta, pessoal.